Além da Copa do Mundo, o que junho vai trazer pra gente? Chegamos já no meio do ano e agora esse assunto de controladoria e gestão é especialmente para você que entendeu que o ano só começou, ainda não terminou, mas que precisa sim ter uma pausa, um ponto de controle e uma reavaliação de rotas. Você vai fazendo aquela comparação mês a mês, avaliando, mas passa tão rápido que do nada chegou junho. Quando chega no mês de junho, faça isso intencionalmente, planejadamente, reserve um tempo para refletir, não só sobre o restante do ano, mas tudo aquilo que aconteceu no início do ano que desviou a sua rota por algum motivo e tirou você daquele caminho que você tinha projetado no final de 2025. Nós vamos falar no vídeo de hoje por que junho é um mês estratégico para pausas e revisões de projeções e planejamentos do ano de 2026. Diferentemente de janeiro, que é um mês repleto de esperanças, de expectativas, de um otimismo que geralmente permeia o dia a dia dos empresários, das empresas, das pessoas em geral, o mês de junho é um mês apropriado para uma bela reflexão a respeito do que já aconteceu, sem fantasias, muito trabalho, muitas decisões e zero expectativas, porque já está acontecendo o ano, não tem esperança, agora já está acontecendo, estou vivendo o ano de 2026. É muito comum as empresas, a partir do momento que o ano vai se estabelecendo, passando o mês de janeiro, que é um mês ainda de festas, né, janeiro, fevereiro, esse ambiente começa a capotar no dia a dia do empresário, começa a viver no modo sobrevivência, e esse modo sobrevivência tira o foco do que realmente importa quando a gente diz a respeito de gestão. E aí você começa a sair desse modo piloto automático, entrar no modo reflexivo e promover as mudanças que realmente importam dentro da empresa. E quais são elas? Você tem um caixa apertado, para, reflete. O que está promovendo esse ambiente de escassez, de falta de capital de giro? É inadimplência? Vamos revisitar a carteira de clientes? Ver o que está acontecendo? Margem diminuindo, guerra, ano de eleição, dólar, muitas interferências no mercado global de uma maneira geral, diminuição ou aceleramento no consumo. O que está acontecendo para que essa margem ela sofra oscilações? Faturamento que não acompanha esforço. E aqui vou fazer menção a uma pessoa muito especial, que é o Marcelo Germano, do EAG, que foi nosso mentor. Ele sempre menciona, tem o trabalho duro e o trabalho burro. O que é o trabalho burro, no final das contas? É fazer as coisas no piloto automático sem prestar atenção do porquê. Se aumentou vendas ou não aumentou e o esforço está descomunal, será que esse esforço está sendo aplicado aonde deveria estar concentrado? Será que os fatores que estão impactando no faturamento não são outros? Aumento de custos, afinal de contas, né, todo o ambiente de instabilidade promove repentinamente um aumento de custo de insumos, da prestação de serviço, a própria escassez de mão de obra gera essa elevação de custos. Sensação frequente de trabalhar demais e o resultado não chega. Esses são os grandes problemas que você tem oportunidade de resolver apenas ao revisitar o primeiro semestre, agora no mês de junho, e preparar para o segundo semestre com as devidas correções de rota. Junho não é apenas mais um mês, eu vou comparar mais um mês, eu vou comparar o esforço de um semestre. Então, por isso, ele se distingue dos demais meses de fechamento. Ele tem um papel crucial no direcionamento da tendência. E aí, pontos mais relevantes, quando a gente está falando de uma massa crítica de dados, quando eu olho um mês, é um fato isolado. Quando eu olho 2 meses, aconteceu de novo, mas não é nada preocupante. Quando eu olho para 6 meses, eu começo a me perguntar o seguinte: será que a estratégia aplicada está correta? Já não é mais um fato isolado. A precificação está adequada? Porque eu não estou olhando para um mês, eu estou olhando para o semestre e avaliando se aquele preço está compatível com a cobertura de tudo que eu preciso dentro da organização. O lucro está coerente com o que eu tinha esperado receber sobre um determinado produto ou serviço, principalmente de alto valor agregado? Porque quando a gente está falando de produtos que o giro é alto, mas a margem é baixa,
expectativas baixas. Quando eu estou falando de um produto que gira menos, mas que o valor agregado dele é maior, será que ele trouxe esse valor agregado esperado? O crescimento é sustentável? Afinal de contas, quantas vezes você repetiu a venda para o mesmo cliente ao longo desses 6 meses? Com qual frequência você conseguiu vender o mesmo produto, o mesmo serviço para o mesmo cliente? Será que isso já não te traz elementos interessantes para poder corrigir a rota? A desorganização tem gestão? Tem acompanhamento? Tem clareza? E é muito do que a gente já tem falado nos últimos vídeos, né? O faturamento ele é maravilhoso, é bom vender, é bom fazer novos negócios, é excelente. Mas quando se trata de resultado, e principalmente resultado sustentável, a linha de faturamento é um dos fatores. A empresa que se sustenta, ela tem lucros recorrentes. Ela consegue repetir a operação dela em uma escala maior sem perder qualidade. Ela possui gestão financeira diária. Vou bater nessa tecla, hein? Financeiro não se concilia uma vez por mês, é diariamente. A inteligência tributária aplicada no início do ano, ela ainda é eficiente agora? Ela precisa ser revisitada? Você tem um pool de serviços e produtos que podem ser melhor equalizados do ponto de vista tributário? E a sua decisão, ela está sendo por emoção ou ela está sendo baseada em números? Aqui, a gente faz uma pausa. Porque não adianta nada você ter todos os números e chegar no ponto crucial de decisão e ir pela emoção. Porque eu estou sentindo que isso vai ser bom. Sim, a intuição ela é válida, mas combinada com números que sustentam a sua decisão. Porque, afinal de contas, no final do dia, o que vale é ter resultado. É isso. Então, a gente vai passar aqui por áreas que precisam ser revisitadas agora no mês de junho para que você saia daqui desse vídeo com um checklist para você aplicar dentro da sua empresa, revisitar essas áreas e obter, nesse processo de gestão, o maior resultado possível que você pode ter desse levantamento, desse estudo, dessa reflexão agora do meio do ano. Primeiro ponto é o fluxo de caixa. Revisite, veja o que foi realizado, as distorções, veja o que poderia ser evitado, corrija os motivos porque você teve problemas, descasamentos de fluxo de caixa, atue na causa, não atue apenas no sintoma. O fluxo de caixa ele vai te revelar o sintoma. E às vezes as pessoas se afastam dele achando que ele é a causa. Não, ele é o sintoma que vai te identificar a causa de origem que precisa ser tratada. Então, a partir de hoje, vamos esquecer zero problema com fluxo de caixa, uma vez que você vai ter o controle financeiro, conciliação diária. Os prazos bem estruturados, você precisa deixar esse prazo alinhado com o seu ciclo financeiro e de acordo com a expectativa de pagamentos da sua empresa. Crescer só se for organizado, é o nosso combinado. Vai crescendo, depois a gente vê. Não, crescer organizado. E elaborar um planejamento. Com base nos dados que você já tem de fluxo de caixa, o que vai ser daqui nos próximos 6 meses? O que você tem combinado? O que você tem organizado? O segundo ponto que eu quero deixar combinado aqui no seu checklist é a revisão do resultado da sua empresa e avaliação do enquadramento no lucro real. Vamos combinar, né? Lucro real, uma vez utilizado da maneira adequada, é o melhor regime para redução de carga tributária aqui no Brasil. Se você fecha os seus olhos e pensa, se você fosse organizado, o quanto você economizaria de imposto só porque você é organizado? O lucro real é esse regime que te responde essa pergunta. A organização se você tem pago entre 11% e 12% de imposto de renda e contribuição sobre faturamento, saiba, se você está tendo prejuízo, esse valor seria zero. Então, nós estamos falando de 11% a 12% de imposto de renda e contribuição só porque a pessoa é desorganizada. Eu acho que não é nada justo, né? Então, revisite o seu resultado, avalie a aplicação do lucro real para que a partir do ano que vem você possa mudar de regime. Terceiro, revisitar a sua carga tributária global. A sua operação mudou, eu tenho certeza. Em 2026, não está nada parecido com 2025. E eu falo isso porque a gente acompanha diversos segmentos dentro da nossa carteira e eu tenho alguns elementos que podem ser a justificativa para que esses segmentos não estejam exatamente iguais a 2025. Um deles é a guerra. Então a gente tem uma escassez de insumos e um comportamento de consumo
bem diferente. O segundo ponto que a gente tem que muda totalmente esse contexto é justamente o ano eleitoral, né, que algumas modificações no cenário tributário, trabalhistas, eles têm se intensificado, né, lei sendo aprovada, medidas sendo tomadas, isso impacta sim em como fazemos negócios. E sabendo que a operação mudou, tenho certeza que seu faturamento mudou, tenho certeza que a sua estruturação de custo mudou. Você teve que tomar algumas decisões, então agora é a hora de avaliar a carga tributária incidente sobre a folha de pagamento, a carga tributária incidente sobre o crédito de imposto sobre os seus insumos, a forma como você está recolhendo o imposto, lucro real, presumido, é o momento de avaliar. E mais, 2027 a reforma tributária já estará valendo para a CBS, que substituirá o PIS e COFINS. Então, em junho, além de você revisitar as contas até o final do ano, é importante que você já se prepare para, a partir da competência de janeiro de 2027, aplicar as alíquotas dos novos impostos, porque entra em vigor a partir de janeiro de 2027. Quarto lugar, os custos invisíveis, e esses, meus caros, são os mais impactantes, porque o nome já diz, você não esperava, acontecem a partir de uma ineficiência, aparece a partir de uma decisão errada, e eles podem estar permeando toda a sua operação. Vamos imaginar, uma contratação mal feita, que deu errado, custo invisível. Você tem uma rescisão que não necessariamente precisaria ter, caso esse processo tivesse sido melhor organizado, bem feito, e não teria esse impacto. Processos que são mal distribuídos, mal organizados, isso gera perdas, e perdas sim. Ele faz parte dessa conta da mão invisível do custo, né? Dos custos invisíveis. Assinaturas recorrentes que você está assinando e nem sabe. Você olhou sua fatura de cartão de crédito? Olhou a fatura do cartão corporativo? Não tem assinatura que você fez lá, até esqueceu, ela começou a cobrar e está lá no cartão, mas você não está nem usando? Dá uma olhada nisso, porque com certeza você vai achar. Tempo. Tempo perdido não volta mais. Então, uma vez que você perdeu a oportunidade de executar uma atividade bem feita em uma determinada janela de tempo, provavelmente para executar essa tarefa você vai ter que pagar horas extras, trabalhar a mais, e esse tipo de custo ele também pesa e ele não aparece explicitamente, mas ele está lá. Ferramentas não utilizadas ou subutilizadas também é uma perda, um desperdício, um custo invisível que você tem na sua operação. Então utilize as ferramentas que você contratou, parametriza, configura, coloca para jogo e você vai reduzir esse custo aí dentro da sua empresa. Em quinto lugar, você pode utilizar a ferramenta de planejamento que você estruturou lá no começo do ano para fazer a correção de rota. É nesse momento que a gente afia o machado, tá? A gente tem um termo que a gente usa em controladoria, que a gente chama year to date. Então, até a data do dia 30/6, o que aconteceu? Tira uma fotografia. E tem uma outra data que a gente olha que é o year to go. A partir de 1º de julho até o final do ano, o que vai acontecer? A junção desses dois números, obviamente que o year to go, que é o que falta acontecer até o final do ano, revisitado, replanejado, remodelado, juntando esses dois números, você tem o número que provavelmente você vai alcançar até o final de 2026. Portanto, revisite as suas metas, revisite as suas projeções, alinhe com a equipe. A gente tem aqui na GSE um ritual que a gente chama de reunião de radar. No primeiro trimestre, a gente fechou o nosso comparativo e fizemos um plano de ação. Então, todas as semanas a gente acompanha aquela correção de rota que a gente se propôs a fazer agora no segundo trimestre. Por quê? As coisas simplesmente não acontecem sem gestão e sem acompanhamento. E aqui eu vou te contar um segredo. Não é porque as pessoas não querem. Não é maldade, não fez de propósito, que a gente costuma ser muito simplista, né? Na verdade, as pessoas precisam de direcionamento, acompanhamento e trabalhar em unidade, todo mundo na mesma direção. E isso é você, líder, que precisa passar para a sua equipe. Essa é a boa notícia. A má notícia é que você precisa fazer esse esforço extra para trazer clareza para essa equipe. E aí sim, colher os bons resultados que a gestão pode trazer e a liderança pode trazer nesse processo. Você precisa de investimentos?
Sua operação tem sazonalidade e a sua estrutura financeira ela suporta o seu planejamento? Todas essas respostas elas vão constar nessa revisão do primeiro semestre e no Year to Go, que é o que falta acontecer em 2026, para que você tenha essa resposta. Está adequada, está equilibrada ou eu preciso ajustar alguma coisa? Não há nada que a gente faça na vida que não precise de aprimoramento. Isso não é demérito, isso não é um problema, é a vida acontecendo, é o processo de liderança de uma empresa viva, dinâmica. E sim, traz resultados, gente. Então, a gente precisa virar essa chavinha na nossa cabeça e entender que a partir do momento que a gente fizer esse processo de reflexão, ajuste de rota, comunicação com a equipe, o resultado do segundo semestre está aí para ser conquistado, para ser desbravado e aproveitado por todos da equipe. E aqui fica uma provocação para você, se nada disso que eu falei faz parte do seu ritual de gerenciamento, de gestão, de liderança na sua equipe, eu tenho uma notícia para te dar. Significa que seus números eles não estão bem estruturados ou, mesmo que estruturados, estão escondidos, não foram apresentados, e você não possui a clareza necessária como líder para tomar as decisões e colocar em prática todos esses pontos. A GSE, ela é para você, para sua empresa e para apoiar todo esse processo decisório. Afinal de contas, contabilidade é para contador. Gestão é para todos. E a oportunidade que a GSE tem de transformar essa linguagem contábil em uma linguagem gerencial é o que a gente faz todo dia aqui no escritório. Afinal de contas, a gente traduz o número contábil para um plano de ação dentro da sua empresa. Nossos canais estão aqui na descrição do vídeo, na bio. Entre em contato conosco, porque você sim está precisando de alguém que te ajude a fazer esse processo de uma maneira suave, tranquila, sem tensão, sem pressão e aproveitando essa jornada. Você, empresário, precisa sim de suporte. Estamos aqui à sua disposição e gerenciando esse canal de ensinamento, aprendizado, para que todos possam liderar e gerenciar a sua equipe com excelência.